É realmente inaceitável. Quando ele tirou licença, para ir concluindo, eu fiz uma questão de ordem à mesa. A figura da licença particular para um parlamentar, ela está prevista em vários casos, mas não fugir da justiça. E ele tirou licença e foi para os Estados Unidos. Fiz uma questão de ordem para o presidente. Ele está fugindo da justiça no Brasil, etc. Foi indeferida, ele tirou a licença. Agora, a licença dele já acabou faz meses, em julho desse ano. E ele é um deputado faltante, do ponto de vista das obrigações do parlamentar. E poderia perder o mandato pelas faltas. Pode e deve perder o mandato por crimes contra os interesses do povo brasileiro, inclusive ameaçar de guerra o povo brasileiro, ameaçar, dizer que quer terra arrasada, e ele está atuando para ter terra arrasada, tentar coagir a justiça brasileira, é um negócio escandaloso. E por fim, nós vimos ontem essa indicação do Eduardo Bolsonaro para a liderança da minoria, que é uma coisa que seria patético se não fosse absurdo, que é uma forma de tentar blindar o traidor da pátria para seguir recebendo salário de deputado enquanto articula contra os interesses do povo brasileiro e, obviamente, sequer participa das sessões, sejam elas aquelas que são inteiramente online e que ele não participa. Então, nós quisemos fazer essa entrega hoje, dessas 400 mil assinaturas. O deputado Lindbergh tem uma série de iniciativas jurídicas. Nós estamos ingressando na PGR, pedindo que seja anulada essa nomeação dele como líder da minoria e que, evidentemente, sejam feitas todas as investigações cabíveis para que ele tenha o mandato cassado, né? E, obviamente, assim que a gente acabar aqui a coletiva, vamos mandar também essa pressa para a imprensa. Mas o que a gente quer é mostrar a importância desse momento, da pressão pública, para que esse absurdo pare de acontecer e a gente veja Eduardo Bolsonaro cassado, né, líder Lindbergh? Olha, eu devo dizer que a deputada Fernanda Melchiona, a maior parte dessas 400 mil assinaturas foram o mandato dela. A gente está aqui com o deputado Dimas Gadelha, ouvindo Bongás também. Foram mais de 300 mil da deputada. Agora, são muitas as iniciativas. É incompreensível, pessoal, que esse caso não seja analisado definitivamente pela Câmara dos Deputados. Só que é escandaloso. Tem 3 pedidos de cassação, um do PSOL, e a gente tem 2 do PT, em momentos diferentes. Nós estamos com a peça aqui, o Conselho de Ética, de forma inacreditável, abriu procedimentos contra vários deputados, inclusive contra mim, por uma situação absurda, que foi o Gustavo Gaia, que me coloca no Conselho de Ética, por eu ter representado na Justiça depois daquela brutal agressão contra a Gleisi. Então, olha o tipo de coisa. E o caso do Eduardo Bolsonaro não é analisado? Como se explica isso? O cara fora do país conspirando contra o Brasil. Estamos convencidos que tem crime de traição nacional. Não é só a Lei Magnitsky, não são só os vistos. Ele falou das tarifas, que teve encontro com autoridades norte-americanas. Agora anda num processo de loucura, falando em intervenção militar. E aqui, Fernanda, e a gente quer tomar cada vez mais iniciativas conjuntas. A gente tem um mandado de segurança pronto, que está aqui, queremos assinar juntos, todos aqui, em relação a essa indicação dele para líder da minoria, porque até agora não foi aceito pela mesa. Nós estamos falando de um ato de 2015, quando Eduardo Cunha foi presidente da Câmara dos Deputados. Isso aqui não se sustenta. Eu espero, porque a gente está esperando a decisão da mesa, porque são vários problemas jurídicos. Ele está lá fora, sem explicação. Para um deputado estar fora do país, você tem que explicar o período que está fora, o que é que você está fazendo. Não tem nada. A peça aqui a gente pode distribuir para vocês. Vamos eu, Fernanda, e queremos assinar todos os deputados do PT e do PSOL. Porque se a mesa aceita isso aqui, está aceitando a figura do deputado fantasma. E está dizendo claramente que não caça o Eduardo Bolsonaro. Aí só nos resta recorrer à justiça para impedir um absurdo como esse. Então isso aqui, desculpa falar desse jeito, é porque de fato é escandaloso o que está acontecendo. Então nós queremos exigir e cobrar da mesa uma postura firme em relação a esse caso. É claro que essas assinaturas aqui têm um efeito simbólico de mostrar a mobilização da sociedade também com esse tema, mas a gente vai juntar todos os partidos aqui, estamos de olho nessa posição da mesa. Agora, eu espero
Existem várias discussões aqui nesse momento acontecendo na Câmara. Isso aqui não pode entrar em nenhuma negociação, tá? Isso aqui, você blindar um mandato de alguém que está fora do país há muito tempo, isso não pode fazer parte, é importante essa fala aqui, de nenhum tipo de negociação. É isso aí. Eu tive um parlamentar hoje que veio brincar, que quer ser deputado da Europa agora. Aquele é um deputado que está lá fora dos Estados Unidos. Então, Fernanda, não sei se ouvindo, Dimas ou vocês querem completar aqui, mas a gente tem essas peças. Eu quero distribuir esse mandato de segurança que está pronto, que a gente não entrou, que eu e Fernanda aqui vamos assinar aqui, mas que está pronto, com muitos argumentos, para que a mesa da Câmara não cometa essa insanidade de acatar essa indicação dele para líder da minoria. LAD é um líder à distância, não funciona em nenhum lugar, e principalmente quando é para fugir da perda do mandato. E eu quero parabenizar nosso líder, Lindenberg, que tem sido muito incisivo em nós defendermos o nosso projeto de soberania, a Fernanda Melchiona, que tem dedicado essa mobilização social e todos que participaram, isso é muito importante. E dizer que o Brasil está sob ataque. É isso que a gente tem que dizer. O Brasil está sob ataque. E da potência do Trump, dos Estados Unidos. E querer manter o Brasil como quintal, nesse conceito, como o Lula sempre diz, de vira-lata, não valorizar o nosso país e entregar com uma ação remunerada dentro do Brasil, com o nosso dinheiro atuando nos Estados Unidos contra o Brasil. Isso é inaceitável, sob todas as hipóteses. Então ele precisa perder o mandato, isso aí tem consequência duríssima, e essa opção, que essa manobra vergonhosa que foi feita para manter o mandato, colocá-lo como líder à distância, é também inaceitável. Então apenas esse registro que eu quero fazer, acrescentando que o Brasil está sob ataque e que nós, com as ações nossas e a postura correta de soberania do presidente Lula, nós temos conseguido e sairemos melhor, porque hoje o mundo está multilateralizado, tem um multilateralismo. Mas, se nós tivéssemos uma unidade dos brasileiros em defesa do Brasil, nós poderíamos enfrentar melhor. E infelizmente temos esse prejuízo porque de dentro para fora estão articulando contra o nosso país. Então apenas esse registro, estamos juntos nessa mobilização. Olha, eu quero complementar apenas dizendo que, independente das paixões de cada um dos brasileiros, do ódio entre direita e esquerda, o que a gente vem vendo aqui no Brasil é um grande afronto ao trabalhador brasileiro. Aquele trabalhador brasileiro que acorda cedo, que se esgota numa carga horária exaustíssima, que adoece para poder botar comida dentro de casa e que vê um deputado nos Estados Unidos, sem trabalhar, sem cumprir com sua responsabilidade e ainda afrontando a democracia brasileira, criando estabilidade para a economia brasileira e para a vida desse trabalhador. Essa casa precisa tomar uma medida urgente, porque senão, Lindenberg, depois não adianta de discordar do que o povo está pensando na rua e dizer que a culpa é do governo, que a culpa é do ministro da comunicação do governo, porque na rua essa casa está ficando como congresso inimigo do povo, infelizmente. Gente, muito rapidamente, eu queria cumprimentar Fernanda Lindenberg por essa iniciativa. O absurdo não pode ser naturalizado. É óbvio o que está acontecendo. O sujeito agora indicado como líder de uma bancada partidária direto dos Estados Unidos, com ações permanentes de boicote, de conspiração contra o nosso país. O que eles estão solicitando aqui é o que deve ser feito, é o que tem que ser feito, politicamente, socialmente, moralmente, legalmente, constitucionalmente. Então, cumprimentar por essa mobilização e lembrar que desde o início essa licença foi fraudulenta, porque o regimento da Câmara ele é evidente nos seus incisos das possibilidades para uma licença, que já nem é mais o caso, mas que foi o período em que ele ficou afastado. A primeira hipótese são os casos relativos a uma licença relativa a atividades culturais ou educacionais. Não é o que está acontecendo, não é o que aconteceu com o deputado Eduardo Bolsonaro. Segundo, tratamento de doença, também não é o caso. E o terceiro, motivos de natureza particular. Não foi. Foram motivos políticos, para não ser responsabilizado e para conspirar contra o Brasil no exterior. Isso é um ataque gravíssimo à nossa soberania e que bom que Fernanda e Lindenberg tiveram essa iniciativa fundamental para que a justiça se cumpra e aquele que não está exercendo o mandato de deputado federal, e sim a tarefa de conspirador, seja devidamente responsabilizado e sem poder se colocar
como se deputado federal fosse. Isso é um absurdo completo e essa iniciativa é fundamental. Gente, você sabe que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Terminando de votar a MP que quase caducou e a extrema-direita estava boicotando, mas está terminando de votar. E ainda deve ter uma reunião de líderes sobre o resto da pauta. Então, nós vamos fazer agora a entrega, mas do ponto de vista da coletiva, a gente queria perguntar se algum veículo tem alguma pergunta para a gente encerrar esse momento aqui, claro, agradecendo muito a presença de todos e todas, que dá visibilidade para a gente seguir a luta. Olha, aqui tem um problema, eu anunciei na hora, nós já estamos com nossa peça, hein? Nós estamos com a peça pronta, já anunciamos, porque ali houve uma votação no dia de ontem. E aquele termo secreto sumiu. Teve 296 votos, não teve os 308. E tem um artigo da Constituição, que é o artigo 60, parágrafo 5º, que fala justamente sobre isso. Então, nesse caso concreto, houve uma agressão a um artigo da Constituição. Eu sei, inclusive o presidente Hugo, na hora, de certa forma, reclamou que eu entrava na justiça, mas no Brasil é assim. O controle de constitucionalidade é estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Qualquer dúvida de qualquer brasileiro sobre isso é dever entrar. No caso nosso, nós estamos convencidos, eu vi a posição de vocês, que ali, aquilo não se sustenta. A gente vai provar por A mais B que aquele secreto tem que cair. Então nós já temos a peça, estamos ingressando, se não ingressou, está aqui o nosso advogado Reinaldo, quem quiser saber depois mais detalhes, mas eu digo aqui com convicção, aquilo não se sustenta. Do ponto de vista constitucional, houve uma agressão e eu acho que aquele secreto vai cair no Supremo. Olha, deixa eu te contar, você sabe que a gente teve uma discussão ontem com a presença do presidente do PT e a gente tomou uma posição da bancada, foi uma posição da bancada como um todo. Sempre teve a movimentação para que o PT, em troca de outra votação, cedesse naquela PEC da blindagem. A gente não cedeu porque acha algo muito grave. A gente não cedeu. Teve uma compreensão diferente de outros deputados que tomaram outro caminho, mas a posição da PT, tirada numa reunião com todos os deputados, com a presença do presidente nacional do PT, foi aquela. O presidente nacional do PT, depois a executiva, vão discutir outros temas, para discutir sempre com a executiva nacional do partido alguns temas. Porque nos partidos é a executiva nacional do partido que pode fechar a questão. O fato é que houve uma decisão que eu considero importantíssima, que foi tomada pela grande maioria da bancada e a gente teve 51 votos favoráveis na bancada do PT. Você acha, pergunta se eu gostei? Claro que não. 51 favoráveis? 51 contra, desculpa, 51 contra a PEC. É claro que não. Eu sou o líder da bancada. Eu adoraria que tivesse votado todo mundo junto. E a gente está combinando com o presidente nacional do PT, agora, quando tiver temas sensíveis como esse, ter reunião da bancada do PT com a executiva nacional. Porque aí você pode ter a possibilidade de fechar a questão. Porque esse é o instrumento que tem em casos como esse. Tá bom, pessoal? Estamos aqui na expectativa. Vamos para o Colégio de Líderes. A gente tem essa discussão sobre anistia. Fala, Marcelinho. Trâmite mesmo, vocês têm essa baixa-assinado, tem essa questão da PGR. Vocês vão apresentar isso na PGR só se a mesa aceitar a indicação o mandado de segurança. O independente, o mandado de segurança. PGR, o independente. A PGR a gente já quer peticionar. Gente, o Marcelo pergunta se a gente já vai acionar a PGR. A PGR a gente já vai assinar, já vamos peticionar a PGR, porque tem outros pedidos, não só a nulidade da questão da liderança da minoria, mas o não exercício do mandato de alguém que está nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, recebendo salário público. Que é isso que está acontecendo, está recebendo dinheiro, está recebendo salário. Enquanto não está aqui, não está trabalhando como todo mundo vê e está trabalhando contra os interesses do povo brasileiro. Então, PGR nós vamos entrar. Mandato de segurança, nós temos que ver se o presidente da Câmara vai aceitar ou não. Até agora tem o pedido, né? E nós vamos assinar juntos, né, líder Lindbergh, essas duas peças, mas aí precisa, no caso do mandato de segurança, daqui os nossos advogados, que tenham o reconhecimento da Câmara, que nós esperamos que não aconteça. O presidente poderia já não ter reconhecido ontem indeferido, mas está em silêncio até agora. Aí precisa desse ato formal da Câmara para a gente poder ingressar com o mandato de segurança. Gente, muito obrigada, né? O líder tem que... Desculpa, só uma dúvida. Eu queria saber se vocês vão explorar de uma certa forma, que eu não sei se os colegas se atentaram a isso. Essa não é um ato, não é uma resolução, é a ata de uma reunião. E diz respeito a uma parlamentar
que tem a tetraplegia. Exatamente. Porque ela tem outra questão. É por isso que ela não tem essa locomoção. Vocês vão explorar isso de alguma forma, ainda que seja muito delicado, já que o Eduardo não tem nenhuma questão de locomoção, não tem nenhuma dificuldade. Na peça a gente não explorou, né? A gente fala do desvio de finalidade, eu estava pedindo para ajuda para os universitários já formados, a gente fala do desvio de finalidade também, pela letra formal também tem problema, porque tu só pode não votar se tu é líder de partido, não líder de minoria, maioria, então até pela letra formal também teria problema, mas a gente usa mais o tema do desvio de finalidade, que é óbvio, né? Qualquer brasileiro está vendo um desvio de finalidade, claro, no sentido de usar essa resolução para burlar a legislação brasileira e seguir percebendo salário, diferente do caso da senadora Mara Gabrilli.